Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Bom dia, Luiz Carlos Bernardes. Bom dia pessoal do estúdio e ouvintes. Luiz, como... Bom, é um bom dia, sim, claro, mas é um dia duro, sofrido. Como não poderia deixar de ser, você repercute a morte de José Alencar, um político empresário com o qual você tinha uma relação como jornalista direta, sempre frequente. Sim, eu fui o primeiro a entrevistá-lo, Paulo, ainda no início dos anos 80. Quando eu o conheci, ele era diretor da Associação Comercial e achei muito interessante, achei um político, aliás, um empresário, mas ele já tinha visão política, ele era do PSD, já tinha participado de campanhas de Juscelino Kubitschek, Bias Forte, Tancredo, mas era um empresário, um empreendedor, mas ao mesmo tempo um democrata, preocupado com a redemocratização. Então, quando veio a campanha das diretas, eu perguntei a ele, resolvi telefonar para ele e perguntar, o doutor Zé Alencar, o senhor vai ao comício das diretas? Ele falou, vou. O senhor me dá uma entrevista falando isso? Falou, claro que sim, me deu uma entrevista exclusiva falando que discursou e por isso também ele perdeu a chance de ser presidente da Associação Comercial. Porque muita gente não concordou na Associação Comercial, achou arriscado por causa do regime militar, mas depois, com o Charles Lotke, a Associação Comercial o homenageou como se tivesse pedido desculpa por aquele momento, e o designou aí presidente de honra. Eu fui à atividade, à solenidade. Agora, Paulo e ouvintes, eu acho que o Zé Alencar é um guerreiro desde criança. A história de vida dele é uma história muito bonita de um guerreiro. Ele saiu de casa em Muriaé aos 14 anos e foi para Ubá trabalhar. Você imagina, aos 14 anos, uma criança sai de casa de uma cidade para outra para trabalhar. Ele foi balconista. Aos 16 anos, ele resolveu abrir sua primeira lojinha. E por isso, para pagar mais barato a pensão, ele deixou o quarto, combinou com a senhora que era dona da pensão em Ubá e foi dormir debaixo de uma escada. Ela instalou uma cama. Ele me disse, inclusive, que chegou a pensar em dormir na rodoviária uns tempos, num banco da rodoviária, mas aí encontrou essa solução. Imaginemos aí uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, tomando essas medidas todas. Uhum. Outra coisa que me impressionou muito foi quando ele resolveu, então, ser o vice de Lula. Ele me contou isso numa solenidade no Automóvel Clube, também em primeira mão. Olha, Luiz Carlos, acho que você vice do Lula, nós vamos fazer uma chapa trabalho e capital, e eu acho que posso ajudá-lo. Quer dizer, ele era desprendido, porque senão ele quereria ser o presidente, mas ele percebeu. E outra coisa, ele foi um vice muito atuante, foi ministro da Defesa, atuou em várias áreas e assumiu o poder 503 dias, quase 2 anos que o presidente Lula viajou muito e viajou também tranquilo, porque confiava muito em Itamar, então em Alencar. Alencar foi um vice executivo, ele foi um vice peculiar. Agora, algumas pessoas me disseram o seguinte, olha, apesar dos seus belíssimos exemplos, Itamar não teria trazido tantas obras para Minas Gerais. Alencar, você está dizendo. Alencar, sim. Desculpe, eu estou com Itamar aqui na cabeça. Sim. Por quê? Porque isso é característica dos presidentes e dos vice-presidentes mineiros. O Juscelino, na época, também foi criticado porque levou a indústria automobilística para São Paulo. Mas ele era presidente do Brasil, não era governador de Minas. Então ele pensava muito no desenvolvimento do Brasil. Do mesmo jeito que Itamar Franco, agora sim, ele fez o Plano Real para o Brasil. Então, é assim o perfil de Alencar. Outra coisa, ele, agora o que fica, além do legado dele, é essa questão da filha fora do casamento que precisa ser resolvida. Não é? Isso sem dúvida. Agora, outra coisa, eu sugeri como cidadão, não como jornalista, claro, que Alencar fosse uma espécie de consultor de economia para Dilma, porque ele tem muito conhecimento, ele tinha muito conhecimento, gostava muito do Brasil, e eu acho que ele ia se reanimar. Eu já contei aqui rapidamente a história da minha mãe que teve um câncer aos 50 anos, tirou o seio, era uma mulher, considerada uma mulher bonita, viveu 16 anos
E quando ela estava bem psicologicamente, parece que o câncer tinha acabado. Quando ela estava mal, o câncer tomava conta. Então, assim, mas acabou que isso não aconteceu, é uma coisa triste e lamentável. Mais 2 detalhes só. O empresário Alencar também era nacionalista. Ele fez uns 3 anos atrás uma parceria da Coteminas com uma empresa, grande empresa norte-americana do setor de fiação e tecelagem. E eu perguntei a ele, doutor Zé Alencar, foi 50-50, não é? Ele falou, foi. Eu falei, mas eu tive a informação de que os norte-americanos queriam ficar com a maioria, tipo 52 a 48. E ele me disse, realmente, mas eu não concordei não, foi 50-50. E um último detalhe que ele me contava, às vezes meio irritado, eu já falei isso aqui com você, Paulo. Aliás, muito obrigado, porque foi você que me avisou ontem que ele tinha morrido. Sim. Eu estava vendo, estava zapeando os canais a cabo 24 horas de notícia e você soube antes. Você me deu a notícia. Sim, infelizmente soube antes. Sobre os juros, ele brigava muito porque dizia que era um erro contra o desenvolvimento, os juros altos. Mas ele me disse, em off, quer dizer, aquela informação que pede para não dar o nome, que alguém muito importante do Banco Central ganhava propina de grandes bancos internacionais e brasileiros para manter os juros altos. Mais uma do Zé Alencar, é um guerreiro em todos os aspectos. Alguém muito importante do Banco Central ganhava propina pesada de grandes bancos brasileiros e internacionais para manter os juros altos. Por favor, Paulo, não me provoque não, porque eu falo quem é, hein? Embora seja muito difícil, entre aspas, saber quem é que tinha o predomínio e o controle sobre os juros. Ok, Luiz Carlos Bernardes, que conversa todas as manhãs conosco sobre os bastidores da política e hoje repercutiu a morte de José Alencar, o ex-vice-presidente da República. Luiz Carlos que volta amanhã para conversar conosco aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição. Grande abraço, Luiz. Muito obrigado, Paulo. Grande abraço, senhor. Repita aqui, muito obrigado. Você me avisou em primeira mão da morte de José Alencar. Sempre às horas. Um abraço, tchau.